Olá, você está entrando no Espaço UFO. Sinta-se em casa. Olá, aqui é Ariel Castro. Tudo bem com você, Josi? Tudo bem, Ariel, e você? Tudo jóia. Qual é a sua novidade para hoje? Hoje teremos a terceira parte do relato do nosso amigo Luciano Almeida, lá de Vitória da Conquista. E nesse relato ele vai falar sobre a regressão que ele teve. Que interessante. Estou doido para assistir. E vocês, estão preparados? Roda a vinheta! Finalmente, após 5 meses de muito desassossego, chegara agosto e eu começava a me preparar para lançar uma pequena claridade ao meu intrigante mistério que vivia desde 12 de fevereiro de 2016, até então sem nenhuma compreensão de minha parte. A minha companheira já se encontrava em São Paulo, a trabalho. Eu seguiria um dia antes. O avião, um bimotor com destino em escala de Belo Horizonte, sairia às 5 horas da manhã. Às 4 horas eu já estava saindo de casa. Só que com um detalhe, eu acordei nessa madrugada às 3 horas e acordei de boca aberta. Depois do processo de abdução, acontece algo bastante estranho comigo enquanto durmo. Às vezes eu consigo me perceber acordado, mas não sei como eu despertei. Então, eu acordei às 3 horas com a boca completamente aberta. E achei aquilo um tanto quanto estranho, né? Fui ao banheiro e quando eu olhei no interior da boca, estava feita a 4ª marca. Então, fiz meu de jejum, me arrumei e às 4 horas estava saindo de casa, com um táxi na porta me esperando. Um impulso me fez olhar ao alto na saída da minha casa e avistei um grande objeto que se moveu após eu tirar a chave da porta de nossa casa e guardar no bolso. Eles estavam esperando que eu saísse de casa. Um dia antes tinha recebido uma mensagem deles de que eles estariam acompanhando nessa viagem, e assim realmente foi feito. Ao chegar em São Paulo, encontrei minha companheira e seguimos para Osasco, onde meses antes havia sido marcada a minha sessão de regressão hipnótica com o pesquisador Cláudio Brasil e outros. Eu estava tranquilo, pois sabia, na verdade eu sentia que ali eu iria encontrar, apesar de não conhecer ninguém pessoalmente, eu iria encontrar um auxílio. Na manhã seguinte, estávamos eu e minha companheira já nos dirigindo até o local da sessão, onde fomos muito bem tratados por todos ali. Cláudio Brasil, pesquisador, Milton Orchetti, o hipnólogo, e Sarita Montanha, também pesquisadora. Depois de algumas horas em estado de transe hipnótico, graças a Deus e a essas pessoas, consegui restabelecer um pouco de minha paz e restabelecer também o equilíbrio fisiológico por levar tanto tempo sem dormir de forma satisfatória. E principalmente pude começar a entender um pouco da história que agora eu vou narrar a vocês todos. Durante a sessão hipnótica, eu vi exatamente o momento que 2 seres entraram através de um portal muito luminoso e me pegaram, um pelos pés e outros pelo braço, e me levaram por dentro do portal pelo qual os mesmos saíram. Estava todo o tempo totalmente paralisado, mas consciente, diferente do que eu achava. Não reagi de forma agressiva em momento algum.
Fui levado por um pequeno corredor branco até chegar a uma sala oval, com muitos equipamentos, como se fosse um grande laboratório. Fui levado por esse pequeno corredor e me puseram sobre uma superfície macia, onde permaneci imóvel. Mal consegui mexer a cabeça. Essa superfície era feita de luz. Logo à frente havia uma grande tela escura, que após ser colocado um aparelho metálico embaixo da minha axila, onde permaneceu a marca por 5 dias, esse aparelho metálico aderiu às minhas costelas e imediatamente a tela começou a projetar nela gráficos que pulsavam em diversas cores. Os seres não prestavam atenção em mim, olhavam para a terra, para a tela e grunhiam entre si. Todo o tempo eles só prestavam atenção à tela. Era como se eu não estivesse ali. O retorno ficou pouco nublado na minha memória. A próxima cena que me lembro é a de eu despertando na cama, completamente aturdido, e aquele ser enorme no centro do meu quarto, completamente parado a me fitar. Não conseguia ver seu rosto, pois nós dormíamos de luz apagada. Foi dito por ele mesmo que esse exame foi feito em mim para realizar uma adaptação em meu DNA e uma limpeza no meu sangue. Isso aconteceu em 12 de fevereiro de 2016. Minha mãe faleceu em março de 2016. E em novembro de 2016 também foi diagnosticado que meu corpo havia produzido um câncer na minha próstata. Fui operado em dezembro de 2016 e em 15 de janeiro de 2017 fui diagnosticado pelo meu médico como curado do câncer. Ainda me recupero dessa cirurgia, mas continuo muito agradecido a Deus, ao meu médico, por estar ali naquele momento e me ajudar a sobreviver por conta desse fato. Então, no dia 13 de agosto de 2016, eu me encontrava junto à minha companheira em São Paulo, com o pesquisador Cláudio Brasil, o hipnólogo Milton Arquette e a pesquisadora Sarita. E foi iniciada essa sessão. O primeiro esclarecimento que essa sessão hipnótica de regressão me trouxe foi uma coisa muito importante, que foi o esclarecimento de algo que foi muito recorrente durante toda a minha adolescência. A partir dos 10 anos de idade, alguns fatos passaram a se tornar muito corriqueiros no meu dia a dia. Sempre que me encontrava sós, buscava locais isolados da casa e chamava por alguém que eu não sabia quem, mas eu chamava para que viesse me buscar. Próximo do início da puberdade, comecei a acordar no banheiro da minha casa, que ficava a uma certa distância do meu quarto. E isso aconteceu até os meus 17 anos. Era uma coisa recorrente. Eu nunca tive histórico de sonambulismo. Como era também recorrente, um sonho que tinha todas as noites durante essa fase. Eu, com meus 10 anos, em pé, de madrugada na varanda da casa do meu pai, que era no primeiro andar. Apesar de ser madrugada, eu conseguia ver como se fosse dia, de pijama. Então, um objeto metálico polido, mais ou menos do tamanho de um fusca, na forma de um cone com a ponta cortada, descia do céu pela lateral da casa, da varanda,
e da varanda, onde eu me encontrava em pé de pijama, eu via escorregando sobre o capim que ladeava a casa. Levei anos sonhando o mesmo sonho, da mesma maneira. A nave descia, escorregava pelo capim e eu acordava, sempre da mesma maneira. Quando recebi socorro em São Paulo, como estou dizendo, através da hipnose, é que finalmente foi revelado o fato. Esse objeto, na forma de um cone com a ponta cortada, escorregava silenciosamente pelo capim alto que havia ao lado da casa e parava embaixo, perto do solo. E dela saía uma esfera muito iluminada que subia até onde eu me encontrava na varanda. E com um passe de mágica surgia um ser muito alto, de aproximadamente 2,50 metros, esguio, com sua longa capa branca e seus 3 dedos de cada mão azuis. Tinha um emblema em seu peito que se acendia em tonalidade rosa quando mesmo emitia seus pensamentos para mim. Era muito doce, muito amoroso e me tratava com grande carinho. Seu nome era Zia. Antes de ir embora, ele me adormecia e gentilmente me carregava no colo e me deixava deitado no banheiro e partia. Então, assim, eu consegui descobrir descobrir a revelação desse grande mistério que foi durante toda a minha adolescência. Esse sonho recorrente. Eis aí a grande importância para todos os abduzidos de realizarem com um profissional competente uma sessão de regressão, para poder abrir espaço na mente que foi bloqueada, a fim de que a memória original possa vir à tona. É muito importante que todos os abduzidos façam regressão hipnótica. Faz muito bem para a saúde, principalmente porque restabelece todos os vínculos normais de funcionalidade do cérebro, como também faz bem para a alma, porque traz luz e encadeamento da própria situação do abduzido em que ele se encontra no processo de estar participando de algo muito grande. Então, durante a regressão do dia 13 de agosto de 2016 em São Paulo, com o auxílio do amigo Cláudio Brasil, Milton Orchetti e Sarita Montagna, a primeira parte da mesma foi quando foi revelado a questão do encontro com Zia, na varanda da casa dos meus pais em Salvador, Bahia. Eu, com aproximadamente 10 anos, durante essa regressão, após o resgate da memória com o Zia, ocorreu uma tomada de posição dos seres que estavam lá presentes desde um dia antes. Eles passaram a gerenciar, de certa maneira, o diálogo entre eles e os amigos pesquisadores. Estava presente no ambiente um aparelho de alta sensibilidade a campos eletromagnéticos e elétricos também. Exatamente no ponto onde esses seres tomaram a dianteira do diálogo, o aparelho registrou uma altíssima intensidade de alteração de campo que chamou a atenção do pesquisador Cláudio Brasil. Toda a regressão levou mais ou menos 4 horas de transe hipnótico. Quando voltei, levei um tempo para me situar. Até as cores do ambiente modificaram após a abertura dos meus olhos, mas foi tudo tranquilo e seguro, graças a Deus. E graças também à diligência profissional dos amigos pesquisadores. Questionado pela pesquisadora Sarita a respeito do objetivo de eu ter sido levado para exame no meu corpo, que já comentamos aqui sobre a alteração necessária no DNA e na pineal, o diálogo se passava entre eles e os pesquisadores.
ficando eu entre os dois grupos, ouvindo o que respondiam e o que perguntavam. Questionando objetivamente pela pesquisadora Sarita a respeito do meu papel, foi dito expressamente que estava em processos de via de realização. Os procedimentos ainda estavam em andamento para que a minha preparação fosse completa. As marcas em minha boca em 2016 foram 18. Foram 18 procedimentos. E agora, já em 2017, já ocorreram 3 procedimentos. Esses procedimentos fazem parte do processo. Segundo esses irmãos estrelares, eu estou num processo de 3 fases. 2016 foi a primeira fase, 2017 está sendo a segunda fase e 2018 seria a terceira fase e conclusão. A necessidade dos procedimentos estariam relacionados à necessidade deles se aproximarem novamente de mim para a execução de algo. Quando questionados novamente sobre o objetivo, foi corrigida a palavra por colaboração. Creio que diga respeito a algo que já previamente acertado entre mim e eles, antes mesmo desta minha personalidade atual, Luciano Almeida, se configurar. Objetivamente, respondi que ainda não sabia exatamente qual o meu papel, mas que tinha uma intuição que teria a ver com algo relacionado à conscientização espiritual e à dinâmica de viver, além daquilo que nós conhecemos e encontramos aqui na Terra. E principalmente, viver essas coisas com a mente voltada para aquele que nos criou, nosso Pai Criador, Deus. Estando essa conclusão de procedimento prevista, como eu disse, para 2018. A partir desse momento, eu gostaria de narrar o diálogo que foi disposto entre os pesquisadores e esses irmãos que me abduziram. Então, a primeira parte, os pesquisadores questionaram eles se eles podiam se expressar com o corpo físico aqui na Terra. Disseram que eles não têm nenhum interesse nisso, que o verdadeiro interesse deles é no que estaria por acontecer na humanidade, o que estaria por vir. Os pesquisadores perguntaram se eles teriam algum tipo de colônia de residência em nosso planeta. Eles responderam que não mais precisavam disso. Eles têm permissão para poder estar aqui. Perguntaram também como eles se sentiam em transmitir essas informações para eles, pesquisadores, naquele momento. Eles falaram que isso era indiferente, mas eles estavam interessados porque os pesquisadores estavam me ajudando naquele momento. Então, os pesquisadores questionaram também se poderiam ajudar mais. Eles responderam categoricamente: transformem-se. E repetiu mais uma vez: transformem-se. Os pesquisadores questionaram também se eles tinham alguma pergunta para os pesquisadores. Eles disseram que não. Questionaram também se eles teriam algum conselho. E eles responderam de novo que não. E que tinham preparado tudo aquilo lá para essa sessão. Estava sendo tudo assistido e orquestrado por eles, que estava tudo dentro do que havia sido planejado para ser executado por eles também. Nesse momento, o aparelho que identificava alterações no campo elétrico e eletromagnético começa a apitar, demonstrando alto nível de alteração, onde o pesquisador Cláudio Brasil questiona por que
o campo está alterando dessa maneira? Então, eu mesmo respondo, em transe hipnótico. São eles, a presença deles nesse momento. Vi como se houvesse uma redoma de campo de energia em torno de mim. E também nesse momento vejo claramente um ser feminino, de aparência humanoide, rosto pequeno, redondo, cabelos pretos lisos em corte Chanel, olhos orientais, com olhos de formato humano, só que bem maiores e sem pupila. A cor de sua pele é branca e veste um macacão caqui, com uma faixa que vem do ombro esquerdo para a cintura. Tem nariz muito pequeno e fino e boca igualmente pequena e fina, muito delicada. Seu nome é Tária. Vejo que enquanto o Cláudio Brasil me questiona a respeito da alteração de campo, ela manipulava um controle que flutuava em sua frente, no formato retangular, com 2 botões grandes, tipo dial, um de cada lado na superfície do objeto. Ela tinha as 2 mãos ocupadas, um em cada botão, enquanto o controlava, flutuava no espaço à sua frente. Foi explicado que esse campo estaria naquele momento me protegendo. Então, o pesquisador Cláudio Brasil questiona mais uma vez, por que eu precisaria de proteção? Eles responderam, enquanto os procedimentos estiverem em curso, é necessário devido ao estado de vulnerabilidade em que eu me encontraria naquele momento, devido à sucessiva expansão de campo e alteração da percepção. Eu me encontraria susceptível a ataques espirituais. E completou, na Terra hoje se processa uma luta que nós, humanidade, não conseguimos fazer ideia da dimensão. E completou mais uma vez, há milhares que não querem. Pergunta, quando será a finalização dos procedimentos? Resposta, depende da evolução das coisas, de que tudo deve ser feito de forma gradativa para que não houvesse sobrecarga no meu campo, que tudo deve ser realizado dentro de um processo natural e que eles não estavam aqui para alterar nada, mas sim para contribuir. A pesquisadora Sarita questionou a respeito das intenções dos mesmos que me abduziram, mediante a afirmação de que eles estariam aqui para contribuir e não para alterar a naturalidade da evolução da Terra. Então, irei transcrever agora as perguntas e respostas. Pergunta da pesquisadora Sarita. Existem seres que hoje têm uma intenção oposta de ajudar, presentes na Terra, com tecnologia semelhante, a evolução semelhante a eles também, para um confronto? Resposta, ainda assim, mas não haverá confronto, e sim uma seleção. Pergunta, essa contribuição que ora eles fazem seria para que esse planeta deixasse de ser um planeta de prova e expiação e a seleção desses piores sejam retirados daqui? Resposta, não haverá retirada. Não há necessidade disso. As coisas naturalmente vão mudar. Está tudo mudando. E pela alteração contínua vibracional, eles não irão suportar ficar aqui. Que nós, humanidade, ainda temos uma compreensão muito mesquinha em relação ao poder do Criador. Que tudo isso já está acontecendo. Já está sendo processado. Quem quiser ver, que veja. Pergunta da pesquisadora Sarita.
Quem puder ver, completa a mesma. Eles responderam, não. Quem puder, não. Quem quiser. A tecnologia de vocês já dá condições suficientes a vocês poderem ver, mas ainda dentro da mente humana está preso o sentido de querer. E é isso que precisa ser liberto, porque poder nós já podemos, nós não queremos, a maioria. Nesse momento há uma grande alteração de campo elétrico detectada pelo aparelho no ambiente. Volta a emitir um estridente ruído sonoro. E questionado novamente sobre por que estava sendo alterado o campo. Eu, em transe, eu de mim próprio respondo, não sei. Perguntam novamente, há outras formas que podemos contribuir como agentes de transformação? Resposta, sim, há um grande empenho no momento que muitos já encontram o sentido de realização de si mesmo, através da harmonia e da fraternidade, estão empenhados em fazer com que haja gradualmente um despertar. E o planeta, enquanto organismo vivo, dará em breve sua grande contribuição para que o despertar seja acelerado, e complementou, devidamente acelerado. Enquanto o aparelho de medição de campo de última geração não parava de acusar com um som estridente, um forte bip, alterações constantes que se faziam no ambiente, a pesquisadora Sarita questiona: vocês têm o domínio do tempo? Vocês podem viajar no tempo? A resposta deles: o tempo é o teu Deus. Pergunta: esses procedimentos já foram realizados por eles em outros planetas? Não houve resposta alguma a essa questão. Pergunta: a pesquisadora pergunta a respeito de um determinado livro que ela, nesse momento, pensa. E pergunta se esse livro poderia ajudar. Resposta: vocês devem ser menos racionais e mais intuitivos. Tudo está além da forma, que é a superação de si mesmo pela luta por se modificar a atitude do pensamento e das emoções, vale muito mais do que qualquer condicionamento cultural adquirido. Na verdade, a grande chave seria o controle, o domínio sobre si mesmo. Então, o ser que se apresentou conduzindo todo esse trabalho lá em São Paulo, Clécius, retoma o assunto de ter falado à pesquisadora a respeito do porquê ele falou seu Deus, explicando que ele falou dessa maneira porque eles não precisam mais saber e definir, porque eles já compreenderam, já internalizaram o que é Deus, diferente de nós. A pesquisadora pergunta a ele: vocês estão submetidos ao tempo? Resposta: não, nem ao tempo, nem ao espaço. Tudo está em tudo. E espontaneamente, esse irmão Clécius passa a tomar a palavra e diz: é preciso que as pessoas que estejam vinculadas à pesquisa do fenômeno OVNI continue a conduzir esses trabalhos com muita seriedade, deixando de lado tanta fantasia. Isso não é uma crítica, apenas observamos que uma grande maioria, para preencher o vazio deixado pelo desconhecimento, cria, ao invés de se deter
primeiramente a observação do fenômeno. Cria primeiro e observa depois. Assim não se chega a lugar algum, pois essa criação está baseada no vazio deixado pelo desconhecimento e pela ignorância. Aquilo que vocês chamam de internet está dificultando muito o nosso trabalho. E de outros também. Está poluindo a mente das pessoas com suposições sem fundamentos. Então, o hipnólogo Milton Orchid faz o seguinte questionamento. Até onde a história de deuses astronautas, até que ponto é verdade ou não é verdade? E onde está a importância das provas nesse processo? Resposta. Tudo é verdade a partir do momento que vocês queiram ver a verdade. E tudo é mentira quando vocês aceitam a ilusão em primeiro plano. Pergunta. Mas às vezes fomos enganados sem querermos ser enganados. Resposta. O mundo que está prestes a surgir não será mais o que vocês agora estão vivendo. Esse mundo de evidência, comprovação, constatações, provas materiais, já está se diluindo. Em breve, as coisas estarão tão claras, tão óbvias, tão patentes, que não será mais necessário ninguém provar nada a ninguém. Pergunta. E isso acontecerá quando? Qual a previsão? Resposta. A partir do ano de 2022. Em dado momento, foi questionado para eles por que Tária manipulava aquele objeto que produzia aquelas alterações de campo. Foi explicado que alguma daquelas alterações do campo eletromagnético era também uma forma de conhecer melhor os pesquisadores, acessar o passado histórico e espiritual deles. Então foi questionado a eles se poderia ser dito algo a respeito do nosso futuro. Foi respondido pelo Clécio dessa forma: como vocês mesmos dizem, o futuro a Deus pertence. Foi perguntado questões que Clécio disse não ter autorização para responder, pois os superiores a eles não permitiam que fosse respondido. Então os pesquisadores questionaram de volta: autorização de quem? Então, quem? Então, quem? Então, no planeta Terra, o comando do Cristo é um comando coletivo e que todos os que queiram contribuir e colaborar devem se submeter ao comando coletivo. As ordens partem de comandos coletivos. As ações se realizam de conformidade com as individualidades universais, mas obedecendo à lei natural do comando coletivo. Fora disso, não há ordem. Chega de desordem, repetindo mais uma vez: chega de desordem. Um dos pesquisadores perguntaram, afirmando para eles: é muito difícil compreender uma atitude de abnegação por parte de vocês, sem querer nada em troca, do auxílio que está sendo nos oferecido em relação a esse momento difícil do nosso planeta. Resposta: é natural que vocês ainda pensem assim, apesar de todos os esforços que a luz maior já fez para poder mudar isso. Mas é normal que seja assim. Enquanto a humanidade não tiver a menor noção do que significa a palavra incondicionalidade. Nós já compreendemos isso há muito tempo. Nós estamos aqui porque queremos estar e isso nos basta.
O sentimento em relação pessoal que temos de forma ainda muito primária em desenvolvimento não é o mesmo que nós atingimos. Há muito tempo aprendemos pelo caminho de uma evolução distinta da que vocês realizam agora, que a incondicionalidade é a única forma de crescer de forma pacífica, soberanamente justa e grandiosa. Em determinado momento foi questionado o porquê que eles estavam nos ajudando nesse momento planetário e se havia algum interesse por parte deles em relação a isso. Então, eles responderam: é natural que vocês ainda pensem dessa forma, apesar de todos os esforços que a luz maior já fez para poder mudar isso. Mas é normal que seja assim. Enquanto vocês não tiverem a menor noção do que significa realmente a palavra incondicionalidade. Nós já compreendemos isso há muito tempo. Nós estamos aqui porque queremos estar, e isso nos basta. O sentimento de relação pessoal que vocês têm, de forma ainda muito primária, mas em desenvolvimento, não é o mesmo que nós já atingimos. Há muito tempo aprendemos pelo caminho de uma evolução distinta da que vocês realizam agora, que a incondicionalidade é a única forma de crescer de maneira pacífica, soberanamente justa e grandiosa. A pesquisadora questiona novamente. A pesquisadora questiona a respeito das abduções com fim de criação de híbridos e as experiências traumáticas em ser humano, etc. E afirma que nós, seres humanos, não teríamos como evitar pergunta se nós, seres humanos, não teríamos como evitar esse tipo de ação que visa certo interesse e ação? Resposta: evitar não, defender sim, alterando o comportamento, abandonando a postura egóica de perceber-se como único e distender a sua visão para perceber que está mais aproximadamente ao lado de si próprio e observar tudo que já foi dito na Terra, que vocês mesmos chamam de sabedoria e que muitas das vezes vocês mesmos desprezam, em detrimento apenas da comodidade de continuar com os mesmos hábitos e comportamentos egóicos, individualistas, narcisistas e doentios. Mudar o comportamento dentro dos seus lares, junto às suas famílias. O sofrimento que virá em breve fará com que a perspectiva de observação comece a mudar, mas haverá ainda um longo caminho. Pergunta-se de novo a respeito das possibilidades de maiores comprovações da existência das inteligências universais aqui na Terra a partir de 2022. Resposta: os comandos idealizam uma condição de se poder neste período, devido a uma possível conjunção entre aspectos não materiais, espirituais e não dimensionais, que estes possam se alinhar em uma conjunção para permitir que a maioria daqueles que querem o bem da humanidade possam surgir em exibição pública, quando o comando do Cristo operar o consentimento para que eles venham e que comecem a se apresentar. Mas ainda está tudo indefinido, pois depende muito ainda de situações que precisam ser ainda esclarecidas pelos próprios seres humanos, para os próprios seres humanos.
Após 2 horas e meia de transe hipnótico, é dado por concluída a minha sessão de hipnose. Hoje, na posição de hipnólogo que me tornei, gostaria de esclarecer a todos que qualquer pessoa em estado profundo de transe hipnótico não consegue mentir, nem criar imaginativamente aquilo que não esteja plenamente, efetivamente, objetivamente colocado no seu inconsciente, pois o inconsciente opera de maneira direta e absoluta. A hipnose não é uma ação de controle, nem muito menos dominação. Ela é participativa e colaboracional. Nenhuma pessoa pode ser hipnotizada se não quiser. Nenhuma pessoa sob estado de transe hipnótico revelaria assuntos pessoais que não o quereria fazer. Essa é a minha experiência que compartilho agora com vocês. Sou grato pela atenção que todos vocês me deram ouvindo esses relatos. Espero que todos reflitam, meditem a respeito de tudo que foi criteriosamente dito aqui. Concluo assim aquilo que propus a mim mesmo perante o Senhor Jesus Cristo: falar a verdade e expor o que se passou e como se passou. Estejamos sempre com Deus e nunca tenhamos medo da verdade, pois a única chance de nos melhorar é através da verdade. A verdade liberta, a mentira aprisiona. Grato por me ouvirem. Estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Muito obrigado.